Imagine uma força da natureza tão devastadora que pode transformar o mundo ao seu redor em um cenário de desolação em questão de minutos. Agora, imagine essa força superando todos os limites que já conhecemos, criando um evento que redefine o que consideramos como destruição. Hoje, vamos explorar o que aconteceria se o maior tornado da história se formasse, a tempestade apocalíptica definitiva que mudaria para sempre a nossa compreensão dos desastres naturais. Antes de entrarmos nesse cenário aterrorizante, precisamos entender como nascem os tornados, esses gigantes furiosos que surgem da interação entre o céu e a terra. Os tornados são formados em condições meteorológicas extremas, em que uma combinação de ar quente e úmido perto do solo e ar frio e seco nas camadas superiores da atmosfera cria uma instabilidade explosiva. Tudo começa com uma supercélula, uma tempestade intensa e duradoura, alimentada por correntes ascendentes poderosas. Dentro dessa supercélula, uma rotação horizontal pode se desenvolver devido ao cisalhamento do vento, onde os ventos sopram em diferentes direções e velocidades em diferentes altitudes. Essa rotação horizontal pode ser inclinada para cima pela corrente ascendente da supercélula, criando um mesociclone, a rotação que pode dar origem a um tornado. À medida que o mesociclone ganha força, ele pode começar a formar um funil de condensação visível, à medida que o ar úmido é sugado para dentro do vórtice e se condensa. Se esse funil tocar o solo, ele se torna um tornado, uma coluna de ar giratória com velocidades de vento que podem ultrapassar 400 km por hora. A área ao redor do funil é muitas vezes devastada, com tudo em seu caminho sendo arrancado ou destruído. Os tornados são mais comuns em áreas conhecidas como corredores de tornados, onde as condições para sua formação são mais frequentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Corredor dos Tornados se estende desde o Texas até o Nebraska, onde as massas de ar quente do Golfo do México encontram o ar frio vindo do Canadá. Essa região é particularmente vulnerável durante a primavera e o início do verão, quando as condições atmosféricas são ideais para a formação de supercélulas e, consequentemente, de tornados. Embora os Estados Unidos sejam o lar da maioria dos tornados do mundo, esses fenômenos não são exclusivos desta região. Tornados também ocorrem em outras partes do mundo, como no Brasil, Argentina, Austrália, Bangladesh e partes da Europa, especialmente quando condições semelhantes de instabilidade atmosférica estão presentes. Agora, imagine um cenário onde essas condições climáticas são levadas ao extremo. O aquecimento global está causando mudanças dramáticas nos padrões climáticos, tornando as tempestades mais intensas e imprevisíveis. Em um futuro não tão distante, uma combinação de fatores climáticos excepcionais cria a tempestade mais poderosa já registrada. Dessa tempestade surge um tornado tão colossal e destrutivo que desafia a compreensão humana. Esse tornado é batizado de Leviatã, um nome que evoca a imagem de uma força indomável da natureza. Leviatã começa a se formar nas Grandes Planícies, uma região já conhecida por seus tornados devastadores. Mas, desta vez, as condições são extraordinárias, a temperatura do solo atinge níveis recordes, e uma massa de ar frio e seco do Ártico desce com uma intensidade sem precedentes. A colisão dessas massas de ar cria uma supercélula gigantesca, com correntes ascendentes tão poderosas que rivalizam com os mais fortes furacões. Dentro dessa supercélula, o mesociclone que se forma é tão grande que os meteorologistas têm dificuldade em medir sua verdadeira magnitude. O funil de condensação se estende por quilômetros, e quando finalmente toca o solo, Leviatã começa sua marcha implacável pela Terra. Com uma largura de mais de 10 quilômetros, Leviatã é o maior tornado já registrado. Seus ventos ultrapassam 500 km por hora, arrancando tudo em seu caminho, desde árvores centenárias até edifícios inteiros. As áreas rurais por onde Leviatã passa são completamente obliteradas, e à medida que ele se aproxima de áreas mais densamente povoadas, a devastação assume proporções apocalípticas. Vamos imaginar que Leviatã se dirige para uma grande cidade como Kansas City.
As sirenes de tornado tocam, mas há pouco tempo para evacuar uma cidade tão grande. Enquanto Leviatã avança, ele deixa um rastro de destruição absoluta. Prédios de concreto são desintegrados, veículos são lançados ao ar como brinquedos, e a infraestrutura crítica, como redes elétricas e de comunicação, é destruída em segundos. Quando Leviatã finalmente atinge Kansas City, a cidade é completamente engolida por seu funil colossal. Prédios que resistiram por décadas desmoronam como se fossem feitos de papel. As águas dos rios próximos, impulsionadas pelos ventos furiosos, inundam a cidade, adicionando uma camada de destruição aquática ao caos. Em questão de minutos, Kansas City se transforma em uma paisagem irreconhecível de escombros e caos. A comunicação é cortada, e o mundo assiste, impotente, enquanto imagens de satélite mostram a cidade desaparecendo sob a fúria de Leviatã. As poucas pessoas que conseguem sobreviver fazem isso em abrigos subterrâneos ou em porões, mas o número de vítimas é incompreensível. Quando Leviatã finalmente se dissipa, a cidade que restou é um cemitério de concreto e aço, com vidas destruídas e uma sociedade em choque. Esse cenário, por mais extremo que pareça, serve como um aviso sombrio do que a natureza pode desencadear se as condições forem certas ou, melhor, erradas. Com as mudanças climáticas alterando os padrões meteorológicos globais, o risco de eventos extremos como Leviatã só aumenta. A pergunta que surge é: estamos realmente preparados para enfrentar a fúria incontrolável de uma Terra em mudança? E você, já pensou no que faria se estivesse na rota de um tornado como Leviatã? Compartilhe suas ideias nos comentários, e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este. Se este tema te fez refletir sobre o poder devastador da natureza, deixe seu like e continue explorando os mistérios do nosso mundo.